Alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta ou dizer alguma coisa agora? Ah, eu até queria fazer o comentário do. Mas no período do Tito Bright, já não tinha. Tico Tico Bright? Brahe. Tico, Tico Tico. Bright? Felizmente para ele, ele não nasceu no Brasil, né? Senão ele seria alvo de piadas. Nunca ia ter. Imagina, esse é um cara complexado, nunca ia ter sido um grande astrônomo. É verdade. Ele era dinamarquês. Ele foi No, dinamarquês. no período dele já não tinha observação dos fenômenos de paralaxe? E Sim, que tinha. tinha. É porque tem uma das provas do movimento da Terra é a paralaxe de estrelas próximas, né? E tu observa uma estrela próxima e compara com o fundo, né? E aí, ao longo do ano, ela faz um pequeno círculozinho, né? Porque como ela está mais próxima, a movimentação dela é mais evidente, né? Sim, E mas isso isso a olho nu não tem como ser observado isso. ainda não tinham as técnicas do. Quer dizer, ainda não tinham os instrumentos do Galileu para observar essa pequena Não, diferença. Ah, não, tá. não, o telescópio só passou a ser usado depois com Galileu, né? Aham. Então, depois de Tycho Brahe. Então, todo mundo sabe o que é paralaxe. Então, por exemplo, assim, se eu pegar um objeto, por exemplo, aqui, ó, na minha frente, aqui, ó, essa caneta, tá? Eu olho essa caneta, tem dois objetos, digamos aqui, ó, dois objetos, o meu dedo e a caneta. Eu alinho elas agora com o olho direito aqui, ó. Se eu estou olhando com o olho direito, elas estão alinhadas. Agora, se eu olho com o olho esquerdo, elas não estão alinhadas, certo? Então, esses fenômenos, né? Então, se eu tenho dois objetos, então, por exemplo, eu tenho a Lua e o Sol, dois planetas, e tenho lá o fundo lá das estrelas. Então, eu posso usar esses fenômenos, né? Se a Terra está se movendo, então vai haver essas diferenças, né? De pontos de vista. Então, a gente pode usar esses fenômenos para determinar distâncias, para determinar o que está na frente, o que está atrás, enfim. E o Tycho Brahe usou isso. Ele usou o fenômeno de paralaxe. O próprio Copérnico também tinha usado, né? Eles usavam para determinar a ordem dos planetas e as distâncias relativas. Podem ser calculadas também as distâncias relativas dos planetas. Então, isso é uma peculiaridade do sistema copernicano. No sistema copernicano, diferentemente do sistema de Ptolomeu, as distâncias relativas dos planetas são determináveis por observação direta. No sistema de Ptolomeu, como ele usava aqueles epiciclos e tal, tanto faz a distância dos planetas, né? Não tem como, porque a distância dos planetas tu não tem como calcular pelo tamanho visível do planeta. Entendeu? É claro que hoje com um telescópio potente tu consegue calcular se o planeta é mais próximo, mais distante, né? Ele se aproxima mais da Terra, mais distante, mas a olho nu tu não consegue fazer isso. Parece sempre a mesma coisa, um pontinho no céu. E agora no sistema de Copérnico, como a Terra está se movendo, né, tu consegue calcular mais ou menos as distâncias relativas e as órbitas dos planetas, então podem ser todas calculadas. Então isso tudo foi isso tudo era conhecido na época. E o Tycho Brahe usou os fenômenos de paralaxe para determinar que os cometas que ele observou, ele também observou uma estrela nova que apareceu no céu, né, naquela época. Ele calculou que aqueles objetos que eram visíveis no céu tinham que estar atrás da Lua. Então, na região celeste, não na região sublunar. E então isso foi importante. Foi importante porque, né, que nem o Kuhn diz, ele foi importante porque o Tycho Brahe observou algo mudando no céu. Uma coisa aparecendo e desaparecendo, se movendo que antes não estava. Na astronomia antiga e medieval se supunha que o mundo supralunar é eterno, é fixo, é imutável, não muda, é o mundo celeste, é o mundo divino, digamos assim, na cosmologia cristã da Idade Média. É o céu, é perfeito.
Então, não, se é perfeito, não tem mudança. E aí, o que o Tycho Brahe viu? Ele disse, não, tem mudança. Então, tem coisas que estão aparecendo e desaparecendo. Tem uma estrela nova que apareceu aqui, tem esses cometas. Então, isso foi... Então, depois eu vou ver se eu acho algum vídeo na internet com diagramas disso, né? Que fica mais fácil. Às vezes a gente lê a descrição no livro, fica difícil de visualizar. Mas tem alguns aí na internet, eu vou ver se eu incluo tá, para a próxima aula, eu boto na página da disciplina. Certo? Então, Tycho Brahe foi importante por... Então, Tycho Brahe era um astrônomo conservador, ptolomaico, ele defendia o heliocentrismo, então depois de Copérnico, teve essa figura importante. Ele foi um astrônomo extremamente importante pelas observações que ele fez. Quer dizer, ele conseguiu observar os planetas e criar tabelas e dados mais precisos que os dados disponíveis para Copérnico. Então, ele foi um observador dos céus, um exímio observador dos céus a olho nu, né? A astronomia até antes de Galileu, toda a astronomia era feita a olho nu. Não tinha telescópios, lunetas, não tinha nada. É interessante isso, né? Então tem assim, inclusive eles achavam assim que se supunha, não se sabia direito qual era a distância, ninguém sabia que as estrelas estavam tão distantes quanto se sabe hoje, né? Se supunha que elas eram relativamente próximas. Então se achava que se tu subisse no alto de uma montanha, tu poderia ver melhor. Mas a distância é tão grande que não faz diferença. Está no alto de uma montanha, está aqui no nível do mar, certo? Então eles subiam no alto da montanha, ou desciam aqui no nível do mar, e não fazia diferença, né? Por exemplo, esse negócio de paralaxe, se tu tem dois objetos, deixa eu ver aqui, se a gente olha, se a gente sobe no alto de um morro aqui em Porto Alegre, e olha lá para um outro morro que está a 2, 3 quilômetros de distância, certo? Então tem dois objetos, digamos que tem duas árvores lá no fundo. Se eu observo essas duas árvores daqui, desse outro morro aqui atrás, essas duas árvores vão parecer bem próximas uma da outra. Agora, se eu chego lá perto daquele morro, subo lá naquele outro morro lá, vou lá perto, as árvores podem, sei lá, estão a 50 metros de distância uma da outra, 100 metros de distância uma da outra. Mas daqui, do longe, elas parecem bem pertinho. Se eu chego perto... Então, isso é o que se esperaria, né? De se ver assim, se a Terra estivesse se movendo, quando eu chego mais perto, então se a Terra está se movendo, então uma hora ela passa mais perto de duas estrelas, outra hora está mais longe de duas estrelas. Então aquelas duas estrelas que eu vejo lá no céu, quando a Terra está girando mais para cá, elas deveriam estar mais afastadas, e quando a Terra está do outro lado aqui, elas deveriam aparecer mais juntas. Mas o que a gente vê são as estrelas sempre na mesma distância proporcional, certo? E a razão disso, segundo Copérnico, é que elas estão muito, muito distantes. Então, Copérnico disse assim, olha, as estrelas estão muito mais distantes do que supunha Ptolomeu. Tá? E hoje a gente sabe que é muito mais ainda. Ok? Então, claro, hoje os astrônomos observam paralaxe, mas é porque tem esses telescópios aí ultra potentes, né? Hoje, aqui a gente não observa. Então tu pega dois objetos e vê se eles estão mais perto, mais longe. Então. Ok? Alguma outra questão ou comentário? O que é isso, Lucas? É um GIF de paralaxe que eu achei. Ah, Acho tá que bom. ajuda um pouquinho. Tá, eu vou botar na página da disciplina depois. Alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês no capítulo, ou que vocês gostariam de dizer, como algum comentário? Se não, eu tenho 3 comentários aqui para fazer, 3 ou 4. Primeiro é que eu... Sim, quer falar, Priscila? Não, eu só ia perguntar, assim, não tenho muito conhecimento da onde que as escrituras tinham tanta força, assim, era só porque diziam que eram realmente palavras de Deus, porque aquela passagem acho que é Josué, né, da batalha lá, que mandou parar o sol, não sei o que e tal, tipo, eles aceitavam simplesmente porque estava escrito ali, deu e ponto. Sim.
Então, então, o que aconteceu? Então, isso aqui é importante. Essa discussão, vocês vejam que essas pessoas que estão usando a Bíblia para criticar o Copérnico, elas não são astrônomos, né? Claro, teve alguns astrônomos que fizeram isso também. Mas, então, esse é um debate que saiu do círculo exclusivo assim da ciência, né, da comunidade científica, e ela se propagou para a sociedade em geral. Então isso às vezes acontece em períodos assim de transformação social, cultural importantes, em que às vezes os debates científicos passam a ser discutido pelo povão, né? Pelo povão. Isso hoje em dia acontece isso. Tem vários debates assim, científicos que saíram do âmbito científico contemporaneamente, e aí as pessoas se manifestam a seu favor, a sua contra, têm essa opinião. Mesmo agora que essa pandemia do coronavírus, vocês estão vendo aí que tem muitos debates que ficaram politizados, né? É uma gripezinha, eu não sei o que, é mais sério, é menos sério. E mistura com debate de economia, de política, e as pessoas têm um debate científico, né? E claro que existem debates científicos, existem opiniões divergentes dentro da comunidade científica, mas isso que a gente acompanha agora nas redes sociais, na imprensa, não é um debate científico, é um debate político, ideológico. E a mesma coisa aconteceu aqui nesse período do século XVII, início do século XVI e XVII, né? Algumas pessoas religiosas se manifestaram a respeito da tese copernicana. E isso é interessante. Por que elas precisariam se manifestar a respeito disso, já que é um debate astronômico, técnico, né? Então tem o debate que é interno à comunidade científica, que é um debate técnico, matemático, geralmente incompreensível, as pessoas nem entendem os argumentos científicos, porque são técnicos, treinamento para aquilo. São debates muito regrados, assim, tem coisas que tu pode dizer no debate científico que são aceitáveis, tem coisas que tu não pode dizer. O debate político-cultural vale tudo. As pessoas dizem que, sabe, não tem muita regra, entendeu? E os critérios ali de correção e incorreção, para que as pessoas dizem, não são critérios mais científicos, então eles não são regidos assim por critérios mais estritos de lógica, observação e valores científicos, são outros valores, né? São outros critérios. E isso aconteceu nesse período aqui. E é interessante, por que esse debate, por que essa mudança produziu isso? Por causa do caráter assim central, né, da posição da Terra, a tese de que a Terra é o centro do universo, ela ocupava um lugar central não apenas na astronomia. Isso que o Kuhn diz lá atrás, no capítulo 3. Por que essa tese o modelo geocêntrico, né, a Terra no centro do universo, perdurou tanto? Muitas outras modificações foram feitas nos sistemas aristotélicos, né? Mas essa aqui não, essa aqui perdurou, né? E por quê? Por que não foi fácil revisar esta tese em particular? Foram feitas muitas modificações, a gente viu lá no sistema geocêntrico, né? Então a gente tinha esferas homocêntricas, epiciclos, excêntricas, tudo isso foram modificações importantes que foram feitas no modelo astronômico. Mas a posição central da Terra não foi alterada. Por quê? Por que isso? Porque essa era uma tese que não era central só para a astronomia. Era uma tese central também para a cosmologia, para a visão de mundo que as pessoas tinham. Então ela tinha analogia. Então isso se fechava, se casava com a ideia de que com uma certa concepção de senso comum que a gente tem, né, com a física, né, que as coisas, a Terra parece parada, né, uma certa concepção que a gente tem a respeito dos seres humanos como sendo superiores a outros animais, as plantas. E aí depois isso foi casado com a cosmologia, a teologia cristã, em que a gente tem uma hierarquia de seres, né? Tanto um Deus, depois os anjos, uma hierarquia de anjos, depois os seres humanos, mas os seres humanos também têm uma hierarquia de seres humanos, né? Tem os nobres, os sacerdotes, não sei o quê, depois os agricultores.
E aí uma hierarquia de animais, plantas, minerais, assim por diante. Então tem uma hierarquia, a visão de mundo que as pessoas tinham durante a Idade Média é uma visão de mundo hierarquizada. Então o homem está no topo da hierarquia das coisas criadas, né? Então acima dos homens só os anjos e Deus. E por isso a Terra fazia sentido que a Terra ocupasse um lugar central no universo, né? Sim. Então, e também a concepção de mundo que as pessoas tinham na Antiguidade e na Idade Média era uma concepção estática, de pouca mudança. Não havia teoria da evolução, por exemplo. Ninguém tinha noção. Não havia. Mesmo isso que a gente conhece por história era muito mais rudimentar. As pessoas não tinham essa consciência histórica de que as coisas estão mudando, de que tem uma, não se sabia nada, assim, por exemplo, da pré-história, que nem a gente sabe dos dinossauros, ninguém sabia nada disso nessa época. Então, a ideia a concepção que as pessoas tinham, por exemplo, se vocês pegam a biologia de Aristóteles, por exemplo, vocês vão ver que para a ideia básica era assim, nós temos uma planta, essa planta produz novas plantas, e novas plantas, assim por diante. Não havia nenhuma uma concepção assim muito desenvolvida ou de algum tipo de evolução, mudança. Então, o universo é um universo basicamente em que as mudanças aconteciam, né, que havia certa contingência, mas não esse tipo de mudança radical que passou a ser dominar o pensamento nosso contemporâneo. Né? A gente acha hoje em dia que as coisas estão sempre mudando, tudo muda, né? Que essa é a norma. Isso foi uma novidade que foi introduzida muito recentemente na história, na nossa cultura. Mas esse medo da contradição das escrituras não tem um fundo político para a igreja? Por que eles tinham tanto medo assim? Não era só porque as pessoas vão deixar de acreditar nas escrituras, tem alguma coisa por trás disso, né? Pois é, o que o Kuhn diz ali no livro, a especulação que o Kuhn faz ali no livro é que o modelo copernicano, a revolução científica, colocava em xeque a cosmologia, a teologia cristã em geral, não era simplesmente uma coisa astronômica. Porque como a Terra tinha um lugar central na cosmologia e na teologia antiga e medieval, e como isso foi posto em xeque por Copérnico, então as pessoas inconscientemente reagiram àquilo. Isso aqui não é só uma questão astronômica, isso aqui tem algo mais aqui que está acontecendo, não sei bem o que, eu vou acreditar. Certo? E de fato, né? De fato isso aconteceu. Houve uma mudança muito grande no pensamento ocidental a partir de Copérnico, a Revolução Científica, que se inicia aqui com Copérnico. Então, a reação dos religiosos, né, foi uma reação devido à percepção, assim, eles intuíam que alguma coisa, que aquilo ali tinha consequências, né, para a religiosidade deles. E de fato teve, né? Sim. Porque o tipo de religiosidade que predominou no Ocidente até o século XV entrou em declínio nessa época, começou a entrar em declínio nessa época. E a gente tem hoje o surgimento de um novo tipo de religiosidade, certo? Que é uma religiosidade, as religiosidades que começam a aparecer a partir, sei lá, nesse período aí começam a se desenvolver e hoje em dia estão muito mais desenvolvidos. É uma religiosidade não mais baseada na fé, ou na fé cega, na fé, mas é uma religiosidade baseada na experiência. A gente tem que ter uma experiência religiosa. E aquele tem uma mudança de muitas ramificações, uma mudança cultural mais generalizada que começa a acontecer nesse período. Sim. E o Bellarmino, ele foi o que jogou o Galileu e o Bruno também, ou só o Galileu?
Eu não sei, eu não conheço os detalhes do julgamento. Aham. Né? Eu sei que tinha essa polêmica com o Bellarmino, mas ele conhecia astronomia, né? Aham. Então tem um episódio famoso, não sei se é com o Bellarmino ou com um outro, que o Galileu convida um sacerdote, provavelmente foi esse Bellarmino, a olhar no telescópio, né? Para conferir as luas de Júpiter e ver outras coisas, crateras da Lua, as fases Aham. de Vênus. E aí ele responde que ele não ia fazer aquilo porque o telescópio distorce a realidade. Ai, meu Deus. É que para nós parece ridículo, mas não é tão ridículo assim, tá? A gente faz isso toda hora. Nós mesmos fazemos isso. Cada modelo científico tem um conjunto de instrumentos, um conjunto de técnicas que considera adequado para observar a realidade. Então, quando tu tem uma revolução científica, os instrumentos de observação da realidade, as técnicas, os critérios para o que é real e o que não é real mudam. E foi isso que aconteceu nessa época aqui. Tá? Sim. Claro, isso para nós parece ridículo da nossa perspectiva, mas isso a gente, né? Certo? Tem sempre novas tecnologias, novos métodos de pesquisa, novos critérios de evidência nem sempre são aceitos pela comunidade científica. Né? A comunidade científica sempre tem valoriza o conservadorismo, toda como instituição, porque a gente não pode simplesmente abandonar uma teoria que funciona bem se a gente não tem uma outra que seja melhor para colocar no seu lugar. E naquele período não era evidente ainda que se tratava de uma teoria melhor. Quer dizer, assim, isso era duvidoso, estava tendo esse debate. Tá? Uhum. Mas uma coisa que... então, a reação dos religiosos... Então, essas citações que eu coloquei no vídeo, que menciona, são passagens, né? São passagens da Bíblia que foram citadas por religiosos. Uhum. E... então, o Kuhn chama atenção para isso. Ó. Primeiro, os primeiros a reagirem foram os luteranos. Por que isso? Porque os luteranos romperam com os católicos nessa época, no século XVI, né, em 1517, aqui tem essa ruptura, as teses de Lutero de 1517. Então, enquanto o Copérnico ainda estava vivo. E o Lutero fica revoltado com o fato de que a igreja se perdeu, se corrompeu, né, os padres estavam cobrando para as pessoas ganharem um lugar no céu, né, se tu desse uma certa contribuição de dinheiro, daí tu ganharia um lugar no céu, quer dizer, os padres estavam vendendo lugares no céu. O Lutero se revoltou, com razão, com isso, e ele disse, não, vamos voltar ao cristianismo primitivo, né? Vamos acabar com esses intermediários entre nós e Deus. Os intermediários era a igreja. Vamos voltar para o cristianismo primitivo e vamos ver o que estava escrito na Bíblia. Nós não queremos a interpretação da Bíblia fornecida pela igreja, nós vamos ler diretamente a Bíblia, entende? Também não queremos intermediários lá, os santos, as imagens que vão mediar nosso contato com Deus. Nós queremos ter um contato direto com Deus. Então acabaram com as imagens que propuseram uma leitura direta e literal da Bíblia, compreende? Uhum. Não mediada, porque aquela ali seria para revelada. Então, inicialmente, a leitura que os luteranos começaram a fazer, e alguns protestantes fazem isso até hoje, né? Os evangélicos, né, fazem isso até hoje, alguns evangélicos, não todos, fazem isso até hoje. Eles têm uma leitura literal da Bíblia. E essa leitura literal da Bíblia, então, evidentemente, se choca com algumas teses científicas. Então, o primeiro choque do cristianismo e com Copérnico, aqui, com a Revolução Científica, aconteceu por parte desses luteranos. A Igreja Católica inicialmente ficou neutra com relação a isso, porque a Igreja Católica tinha, o Copérnico mesmo era um religioso, pertencia à Igreja, né? O Galileu pertencia à Igreja também, enfim, os principais. A Igreja até então tinha tido um papel assim neutro ou de estímulo à atividade científica. E as primeiras universidades, né, estavam ligadas à Igreja, mas
Aí o que acontece? Acontece essa cisão dentro da igreja católica, por um lado, protestante já tem as guerras, né? E inicia a Inquisição, começa a Inquisição. Uhum. E aí, quando começa a Inquisição, começa a perseguir os católicos, fazer uma espécie de limpo, depuração. E aí a atitude da igreja muda com relação à ciência, né? Então eles começam a procurar heresias em toda parte, começam a perseguir, criam esse índice dos livros proibidos, né? Começa a perseguir. Então aí a atitude da igreja passa a ser bem mais dogmática em assuntos assim científicos, né? Teóricos em geral, intelectuais em geral. Então isso causa uma mudança. Então a partir do século XVII, 1616, a gente tem a proibição do livro do ensino do heliocentrismo. A igreja proíbe o livro do Copérnico, outros livros que propunham o heliocentrismo, são proibidos. E aí então tem essa cisão, mas tu entende? Isso não é um movimento que acontece dentro da comunidade científica. Isso aí são coisas assim que acontecem nessas guerras religiosas que aconteceram na Europa desse período. Então a gente tem a Reforma. A Reforma não foi motivada por questões científicas. A Reforma enfim, houve uma degeneração ali de uma parte da igreja durante a Idade Média. Uhum. E aí isso motivou o Lutero a romper, né? Então cria um movimento vai ser protestantes. E aí a gente tem as guerras, a Santa Inquisição, uma reação a isso. Então tem a Reforma, tem a Contra-Reforma, então tem esses movimentos, entendeu? Que paralelos, ok? E aí aí tem uma dinâmica própria, esses movimentos têm uma dinâmica própria, eles não são guiados, motivados por discussões científicas. A discussão científica continua acontecendo. Quais são os elementos importantes da discussão científica desse período? Primeiro, o Tycho Brahe. As contribuições do Tycho Brahe foram muito importantes, certo? Porque ele foi um astrônomo conservador, mas que fez modificações importantes no sistema ptolomaico. Ele propôs um sistema próprio, e esse sistema próprio tem coisas que eram incompatíveis com os sistemas anteriores. Ele acabou com as esferas, né, de éter, as esferas de matéria cristalina, pura, imutável, que sustentariam os planetas, né? Então as esferas todas giram juntos. E aí no modelo dele não pode ter esferas porque as órbitas dos planetas se interpenetram, cruzam por cima das outras, então não pode ter esferas. As esferas quebrariam. Ele observa esses fenômenos novos no céu e ele calcula que a posição das... Então ele observa... Então tem uma estrela que aparece no céu, gente. Apareceu uma estrela, ficou 2 anos lá, visível para todo mundo, depois desapareceu. Então os céus não são imutáveis, né? Então ele começa a ver coisas assim, embora ele fosse conservador, ele introduziu algumas inovações que acabaram levando água para o moinho dos copernicanos, tá? Então essa foi a primeira coisa importante aí. Depois o Kepler introduziu as órbitas elípticas e por fim o Galileu com o uso de telescópio. Então, do ponto de vista astronômico, né, esse foi o debate que aconteceu entre os astrônomos. As contribuições, os principais, né? E a religião daí tem essa outra dinâmica própria. A tese do Kuhn é que claro que isso afetou, né, mas não impediu, né, não impediu o livro de Copérnico permaneceu proibido até 1822. Mas antes disso, os astrônomos já tinham adotado o modelo copernicano, apesar da igreja. Então, vocês entendem? Claro que aí fica uma questão política, né? O que eu vou fazer? Né? Se a igreja vem me incomodar, eu tenho que inventar uma coisa, dizer alguma coisa. Mas do ponto de vista assim, científico, não havia muita dúvida, né? Depois de Newton, então a revolução começa com Copérnico e termina com Newton. E porque o Newton, isso a gente vai ver no próximo capítulo. O Newton, o que ficou faltando nesse período inicial da revolução? Ficou faltando uma física que desse suporte à astronomia copernicana. Enquanto a gente não tem uma física, a gente não consegue explicar por que os planetas se movem dessa maneira e não de outra.
né? Na cosmologia antiga a gente tinha aquelas esferas e tal, era uma explicação insuficiente, mas era uma explicação, tinha uma teoria, né? Tinha também a teoria aristotélica dos quatro elementos, então tu tem a Terra que tem essas características, o éter tem essas outras características, enfim. Né? Mas agora nós não teremos mais a física aristotélica. Mas qual é a outra física? Não tinha uma outra física. Então a gente tem um período intermediário ali em que as pessoas estão cada vez mais rejeitando a física aristotélica. O Galileu escreveu bastante sobre isso. O Kuhn não fala disso aqui, mas o Galileu tinha muitas críticas a essas teorias físicas, não só a astronomia, mas também a física aristotélica. Mas a gente não tinha ainda desenvolvimento de uma nova física. Então a gente tem uma astronomia, matemática, mas não tem uma física. A gente sabe que os planetas se movem assim, a gente sabe calcular, a gente tem uma teoria, um modelo para o sistema, para o universo, na verdade, não é o sistema solar, é o universo inteiro ali. Mas a gente não sabe por que as coisas são assim. A gente não tem uma nova teoria da matéria, a gente não tem uma nova teoria do movimento, né? E aí o Newton apresenta isso. Aí se casou de novo, astronomia e física se casaram com o Newton de novo. E aí acabou a discussão. Claro que acabou a discussão, não é acabou a discussão, porque a discussão nunca acaba, né? Mas assim, entende? Aí ficou restrita, muito, muito restrita, assim, a objeções assim, mais pontuais, ou enfim, pessoas muito ultra conservadoras dentro da comunidade científica, né? Então, isso é importante vocês entenderem que dentro da comunidade científica é muito importante que haja sempre debates, é muito importante que se permita que pessoas apresentem ideias absurdas e malucas, tá? Porque tu nunca sabe se um maluco, tu nunca tem como saber a priori se o maluco está certo ou não. Pode ser que uma pessoa diga uma coisa que parece absurda para todo mundo, mas pode ser que ele esteja certo, não tem como saber isso de antemão. Então a comunidade, o trabalho, a comunidade científica, a ciência é um empreendimento coletivo. Ela não é um empreendimento individual. Às vezes a gente vê assim, a gente vê assim e isso é uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem assim, né, fora da ciência, fora das comunidades científicas, as pessoas não entendem muito isso. Porque às vezes elas dizem assim, olha só, esse cientista disse uma coisa, esse outro cientista disse outra coisa, tá vendo? Tem essa polêmica, né? Tem os dois lados da questão, né? Como se fosse uma disputa assim política, uma disputa ideológica, né? A gente vê como tem na imprensa, mas não é assim que as coisas funcionam na ciência. Geralmente o debate vai se processando e tem algumas coisas que vão ficando para trás, entende? É claro que sempre tem uma ou outra pessoa que apresenta divergências e isso é tolerado e até estimulado dentro da comunidade científica, porque dessas ideias malucas podem surgir coisas que vão ser úteis no futuro, mas em geral essas ideias malucas ou idiosincráticas ficam para trás, elas não afetam o desenvolvimento científico. É muito raro tu ter uma pessoa, um revolucionário, né, que nem Copérnico, que nem foram esses aqui que a gente está vendo. Em geral, não é assim que o trabalho científico procede, né? Tu precisa de um conjunto de circunstâncias muito, muito assim, muito raro para acontecer uma revolução científica, e é isso que aconteceu naquele período ali de Copérnico. A gente tem muitos fatores, e aí naquele contexto muito específico, essa ideia que era completamente maluca para o senso comum da época, para os cientistas da época, que era a Terra está se movendo, ali naquele contexto peculiar ela pôde florescer. Mas, entende, é muito peculiar aquele contexto, muito, muito, muito difícil de acontecer novamente, tá? Não sei, alguém gostaria de dizer mais alguma coisa sobre isso? Lucas, Vinícius, Daniel, Priscila, alguém? Bom, tem mais uma coisa. Pode falar. Não, você ia falar não. Daniel, tu está ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá bom. Não, o que tinha me chamado a atenção também essa parte que a Priscila comentou da parte da religião ali, e eu achei uma coisa que não sei se eu interpretei correto, mas ele fala até do universo de Dante ali, que servia como meio que modelo
cosmológico ali que o Dante descreve, né, na Divina Comédia, eu acho. Então parece que é bem físico, assim mesmo, aquela ideia, parece que Deus está lá, tipo, no último nível, assim, das esferas, assim, tipo, uma coisa que hoje parece estranho, assim, eu acho, pelo menos, parece estranho para a concepção religiosa de hoje, assim, que parece alguma coisa mais no nível espiritual, parece que era no nível físico que eles viam Deus, assim, pelo menos me pareceu, assim, não sei se... Pois é, sim. Então tem uma coisa é o Deus dos filósofos, né? O chamado Deus dos filósofos, que é se for pegar os livros de teologia, né, de São Tomás de Aquino, como é que ele descreve Deus, o Deus não tem corpo, é imutável, é eterno, está fora do tempo e do espaço. Sim. Então, mas ninguém entende isso. Ninguém entende. Quer dizer, tu não tem como imaginar uma coisa assim, né? A nossa compreensão, a compreensão que a gente tem desse Deus escrito pelos filósofos é só negativa. Não está no tempo, não está no espaço, não tem corpo, não é finito que nem nós, não é imperfeito que nem nós. Né? A gente conhece as coisas imperfeitas, a gente conhece coisas no tempo, no espaço, a gente conhece coisas, enfim, que são corrompíveis, né? que morrem, que mudam. Deus é imutável. Então, tudo aquilo que a gente conhece, Deus não é assim, tá? Então, a nossa compreensão de Deus é só indireta. A gente, na verdade, não é um mistério, a gente não sabe o que é Deus. Isso é o que os filósofos dizem. Para o senso comum, assim, no entendimento, se for analisar como as pessoas de fato concebem, como é que elas se comportam, elas usam metáforas, usam imagens, né, imaginam coisas. E foi isso que o Dante fez. O Dante criou um novo imaginário ali no século, no final da Idade Média, né, que é o imaginário que passou a dominar aquele período. E aí a gente tem a apresentação do inferno no centro da Terra, dos céus, nas esferas, nas estrelas, enfim, um lugar mais paradisíaco. E aí, isso a gente consegue imaginar porque o Dante está descrevendo ali, vocês entendem? O cara está andando. Então isso é que, de fato, as pessoas experimentam, imaginam, né? Então tem esses vários níveis assim, de compreensão. Né? Uma coisa é a compreensão assim, mitológica, que é o que de fato orienta e guia o pensamento das pessoas, o comportamento das pessoas. Outra coisa são as abstrações filosóficas, teóricas, as discussões assim mais conceituais, certo? Então, então tem várias, dependendo, tem essas incongruências, né, no pensamento religioso. O pensamento religioso tem muitas camadas, que nem o pensamento científico também. Então, às vezes, tem coisas que contradizem uma camada, tem coisas ali que o Copper está dizendo que contradizem uma camada do pensamento religioso, mas não contradiz outra, e assim por diante. Tá? Às vezes, e além disso, tem os movimentos sociais, esses políticos aí que aconteceram na igreja. Então, são fenômenos assim muito complexos, todos interagindo uns com os outros. Outra coisa que eu queria comentar, que eu me esqueci de incluir no vídeo, quer dizer, eu mencionei no vídeo, mas só de passagem, eu queria explorar um pouquinho mais aqui com vocês, essa ideia de que, né, será que a ciência descreve o mundo como eles são, ou descreve apenas fenômenos, certo? Então, uma leitura inicial, um argumento que foi usado inicialmente para dispensar com a teoria copernicana foi dizer assim, não, isso aqui esse livro aqui não descreve como as coisas de fato são, ele só tem um cálculo matemático aqui para prever, que nos permite prever a posição dos corpos celestes, dos planetas, tá? Então, essa cisão assim, entre a descrição, o cálculo, a previsão de observações, né? Se eu quero saber quando é que vai acontecer o próximo eclipse aqui em Porto Alegre, eu posso fazer esse cálculo aqui, isso vai me dizer quando é que vai ser. Mas o que de fato está acontecendo lá nos céus não é o livro do Copérnico que não diria. Então, essa é uma discussão, essa é uma posição que
aparece reiteradas vezes a partir da Revolução Científica, a partir de Copérnico. Muitas vezes isso aparece. Isso não era a posição do próprio Copérnico, né? Mas o Copérnico foi lido dessa maneira por alguns astrônomos iniciais, inclusive o primeiro prefácio lá do livro do Copérnico, de Osiander, prefácio não autorizado, escrito por um luterano, diz isso, né? Que o livro é só um cálculo. Então, mas isso reaparece. E reaparece depois com Newton, né? O Newton não tem uma explicação boa para a atração gravitacional. Ele diz, os corpos... Existe atração gravitacional, eu consigo calcular a atração gravitacional. Agora, o que é a atração gravitacional? Não sei o que é. Eu não tenho ideia de o que é. Eu tenho o cálculo, mas eu não tenho explicação. E a gente tem depois na mecânica quântica contemporânea, né? Se vocês forem pegar... Os cientistas mesmo, os físicos mesmo dizem isso. Qual é a realidade subjacente? A gente tem a teoria matemática que nos permite prever fenômenos quânticos, mas a gente não sabe como é que é essa realidade subjacente. A gente tem as várias interpretações da mecânica quântica, cada um postula uma realidade diferente. Né? O mundo é assim, o mundo é assado, não importa. O que a gente observa é isso. E a teoria só nos dá a previsão das observações, ela nos dá o mecanismo subjacente. Quer dizer, as teorias científicas, a partir da Revolução Científica, as teorias científicas, a partir de Copérnico, elas progressivamente se afastam da descrição de mecanismos subjacentes e passam a ser cada vez mais teorias mais abstratas, matematizadas, que apenas nos permitem prever fenômenos. Então, eles não, quer dizer, a ideia de que eu poderia compreender, descrever o mundo como um relógio, certo? Como um relógio, pega um relógio, e aí eu abro o relógio, tem todas as engrenagenzinhas lá, e aí eu posso descrever todas aquelas engrenagenzinhas, e aí vou poder entender como é que o mundo funciona. Cada vez menos os cientistas fazem isso, ou passaram a fazer isso. As teorias científicas foram progressivamente se afastando da descrição dos mecanismos subjacentes e passaram apenas a estabelecer correlações entre fenômenos. Tá? Tem muitos exemplos disso que a gente pode ver, certo? Quer ver um outro exemplo contemporâneo? Descobriu-se que o universo nosso está se expandindo de maneira acelerada, mas ninguém sabe por quê. Aí diz, não. Então, alguns cientistas deve ter alguma coisa que está causando essa expansão do universo. Não pode ser, é o oposto da gravidade, uma espécie de antigravidade, né, que está causando que as coisas se afastem umas das outras no universo. E se afastem de maneira cada vez mais rápida. O que pode ser isso que está causando a aceleração da expansão do universo? Ninguém sabe. Mas então vamos chamar isso de matéria e energia negra, ou escura. Matéria e energia escura. O que é matéria e energia escura? Ninguém sabe. Ninguém jamais... Os físicos, né, quando isso foi postulado, os físicos dizem mais de 90, 95, 96% do universo é feito de matéria e energia escura. Mas o que é matéria e energia escura? Quais são as propriedades da matéria e energia escura? Ninguém sabe. A única coisa que se sabe é que essa é a causa da postulada, né, da aceleração da expansão do universo. Entende? Então, a gente se postula uma coisa para explicar aquilo que tu observa, mas o que é isso que tu está postulando? Ninguém sabe, ninguém conhece isso. Isso não tem, nunca foi detectado, não, né? Ela pode ser, essa sala aqui, que é a sala que eu estou, né, tá cheia de matéria, pode ser que esteja cheia de matéria e energia escura, só que eu não sinto, não vejo, não faz diferença para mim. É definido só em termos negativos, né? De que não interage com isso, não interage com aquilo, mas não tem uma definição positiva do que é. Exatamente. Então é algo postulado para explicar o que tu observa. Ele te permite, tu introduz aquilo na tua teoria e tu explica uma coisa que tu antes não explicava. Então o conhecimento é indireto, entende? Tu não tem, é diferente de tu abrir um relógio e ver, essa engrenagemzinha aqui mexe aquela outra, que mexe aquela outra, que mexe aquela outra, e aí isso causa a observação aqui do movimento dos ponteiros no relógio. Esse é um tipo de explicação. Tu pega os mecanismos subjacentes e explica as observações. Agora não.
Agora a gente tem as observações e a gente postula uma coisa que a gente não está vendo, certo? Então, como é que a maioria das teorias contemporâneas, as teorias assim mais sofisticadas, complexas, as principais, né, fazem isso hoje. Quando é que começa isso? Começa com Copérnico, depois Newton, enfim. A gente tem cada vez mais exemplos disso, tá? Só uma coisinha. Eu achei que a primeira discussão ia numa direção de realismo científico versus a ideia de que as teorias científicas são modelos úteis, práticos, né? Só um adendo, assim, não tão relacionado, porque eu realmente não sei muito sobre o assunto. Eu queria entender qual seria um argumento contra o realismo científico versus o aparente sucesso da evolução científica. Porque parece que seria uma grande coincidência se não fosse se o realismo científico não tivesse boas evidências dele. Isso que eu fico imaginando. Tá bom. Sim. Essa pergunta que o Lucas fez agora, não sei se vocês, Priscila, Vitor, Daniel, vocês estão a par, tem uma discussão grande na filosofia da ciência sobre como interpretar, como ler as teorias científicas, né? Então tem alguns filósofos que dizem que a gente deve ler as teorias científicas literalmente. Então, quando uma teoria científica fala por exemplo, quando Copérnico, né, descreveu a Terra como se movendo, a gente deve ler isso literalmente. A Terra está literalmente se movendo. E quando um físico contemporâneo fala de partículas subatômicas, a gente deve entender que essas partículas de fato existem, né, que ele está postulando. Então, esses são os chamados realistas. Os realistas científicos em filosofia da ciência são as pessoas que leem as teorias científicas literalmente. Quando os cientistas fazem uma afirmação, a gente deve entender aquela afirmação como sendo verdadeira, como descrevendo a realidade. E existe um outro grupo de filósofos da ciência que defendem que a gente não deve ler as teorias científicas literalmente, que a gente deve interpretar as teorias científicas como sendo um instrumento, certo? Um instrumento não para descrever a realidade, mas para prever fenômenos. Exatamente essa mesma discussão que começa a acontecer aqui com Copérnico. Então, a gente tem um grupo de pessoas. Os copernicanos leem a teoria de Copérnico literalmente, mas tem alguns astrônomos ali que são ptolomaicos e que usam os cálculos, as técnicas de Copérnico, mas leem a teoria de Copérnico não como descrevendo a realidade, mas como um cálculo apenas. Certo? É um instrumento útil para prever fenômenos, mas não é uma boa descrição da realidade. Então a gente já tem essas duas leituras, a realista e antirrealista, né? Já no início aqui da Revolução Científica já começa a aparecer essa cisão, nas leituras iniciais de Copérnico. Isso dura até hoje, né? Então, quais são os argumentos em favor de uma e de outra? O principal argumento, esse é um assunto assim quilométrico, tá? Tem centenas de artigos, milhares de artigos já foram feitos sobre isso daí, tá, Lucas? Então só vou resumir assim muito caricaturalmente assim a discussão. O principal argumento em favor do realismo é o chamado argumento do milagre, assim que o pessoal geralmente se refere a ele. E o argumento do milagre, então tem vários filósofos que formularam, um dos mais famosos a formular esse argumento do milagre foi um americano chamado Hilary Putnam. O argumento do milagre diz assim: seria um milagre, né, que se as nossas teorias com a precisão preditiva que elas têm fossem falsas, que a gente teoria, né, seria um milagre porque a gente teria predições verdadeiras sendo deduzidas de uma teoria falsa, né? Seria meio milagroso. A teoria está sistematicamente falsa, mas as predições que ela faz são verdadeiras. Por que são verdadeiras se a teoria é falsa? Então, é meio milagroso. Tá, então esse é o argumento. Então, isso é um argumento definitivo, porque a gente tem vários exemplos, né, de teorias falsas que predizem fenômenos tão bem quanto teorias verdadeiras, ou mais próximas da verdade. Então, um exemplo claro é esse aqui do modelo do Tycho Brahe e o modelo de Copérnico. Os dois modelos do universo eram empiricamente equivalentes, eles prediziam exatamente as mesmas coisas.
Mas não pode os dois ser verdadeiros, né? Então, todos os indícios que a gente tinha para a verdade do modelo do Tycho Brahe também eram indícios para a verdade do modelo do Copérnico. Então, a gente tem vários exemplos na história da ciência de casos assim. Então, não é o argumento do milagre é um bom argumento, mas não é um argumento definitivo. Eu posso contra-argumentar. E qual é o contra-argumento principal dos antirrealistas? Eles dizem, olha, a história da ciência é uma história de falsidades, é uma história de teorias falsas. Todas as teorias científicas do passado são falsas. No entanto, os cientistas do passado afirmavam a verdade das suas teorias com os indícios que eles tinham à disposição, que é exatamente a mesma disposição, que é exatamente a mesma situação que os cientistas contemporâneos, em que os cientistas contemporâneos se encontram. Os cientistas contemporâneos afirmam as teorias contemporâneas com base nos indícios que eles têm à disposição atualmente. Então a gente pode fazer um raciocínio indutivo agora, né? As teorias do passado afirmadas com os indícios observacionais, os melhores indícios observacionais que se tinham na época eram falsas. Nós estamos na mesma situação que os cientistas do passado com relação aos indícios atuais. Então é provável que as nossas teorias atuais também sejam falsas. Então nós não devemos lê-las literalmente. Nós devemos lê-las como instrumentos para a predição de observações. A meta da ciência não é descrever a realidade, a meta da ciência é resolver problemas. Resolver problemas preditivos, enfim, de observação, de controle da natureza, essas coisas assim. Mas não, a ciência deve abdicar da pretensão de saber como as coisas são. Certo? No máximo que a gente pode conhecer é o modo como as coisas se apresentam para nós. Então tem essas duas grandes escolas aí de pensamento. Ok, Lucas? Ok. Que tem o vai e vem aí, né? Esse debate ficou super sofisticado depois. Uhum. Tem argumento, contra-argumento, réplica, tréplica, enfim, vai. E como é que isso se manifesta na filosofia? Vários filósofos desenvolveram uma filosofia assim que reflete essas discussões, né? Talvez o mais famoso desses filósofos seja o mais influente, importante, foi o Kant, o filósofo Immanuel Kant, né, do século XVIII, e ele tem uma filosofia diz assim, olha, nós só podemos conhecer o modo como as coisas se apresentam para nós, a gente não pode conhecer as coisas em si mesmas, certo? Então ele tem assim a filosofia do como ser. filosofia do como ser. Quando a gente fala de realidade, quando a gente fala de objetos, quando a gente fala de causalidade, a gente está, na verdade, descrevendo o modo como as coisas se apresentam para nós. E não o modo como as coisas são em si mesmas. Como as coisas são em si mesmas, a gente não tem como saber. Só Deus sabe. Certo? Então, enfim, daí tem filósofos que insistiram, né? Isso é uma filosofia, Kant é uma filosofia idealista, né? Chama de idealismo transcendental. Enfim, tem gente que insiste no realismo, critica o Kant. Então tem essa discussão que é uma discussão não apenas restrita, né, ao domínio da ciência, mas é uma discussão mais geral, de filosofia mais geral e da cultura mais em geral nossa, né? Então isso afeta, inclusive, assim, o domínio da moralidade, né? Será que a gente tem como saber o que é certo e o que é errado? Ou será que a gente só tem como saber o que a gente acha que é certo e errado, como as coisas se apresentam para nós? Claro, entendeu? O Kant, ou filósofos assim que são antirrealistas em moral, ou antirrealistas em ciência, eles não estão propondo um relativismo, vale tudo, né? Não tem como saber nada, vale tudo, cada um diz o que quiser. Não é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo assim, olha, tem critérios, né? Nem tudo pode ser afirmado a respeito dos fenômenos, as coisas se apresentam para nós, mas eu posso discriminar indícios, né? Mesmo que a gente restrinja o domínio de aplicação de uma teoria aos fenômenos,
isso não quer dizer que qualquer teoria vale. Claro que tem critérios observacionais para decidir entre teorias. A questão é se eu posso dar esse passo além, que para ele seria um passo meio metafísico, né? De dizer, não, eu posso falar também de como as coisas de fato são, né? Usando inferência, um argumento é a melhor explicação, como é o argumento do Putnam. Qual é a melhor explicação para o fato das teorias terem esse altíssimo grau preditivo que tem hoje? A melhor explicação para isso é que as teorias são verdadeiras. Será que eu posso dar esse passo adicional? Ou no mínimo que elas apontam, né, para sucessivamente na direção de algo que é verdadeiro. Será que eu posso dar esse passo adicional ou não posso? Será que existe essa aproximação gradual à verdade ou não existe isso? Será que a verdade está infinitamente distante de nós? E esse progresso da ciência que é tão significativo para nós, que houve nesses últimos 500 anos, né? Uma evolução assim fantástica das teorias científicas, né? As teorias científicas contemporâneas são milhares de vezes mais precisas de hoje do que a física de 3 séculos atrás. O grau assim de precisão preditiva da mecânica quântica é absurdamente maior do que a da física newtoniana. Então, será que a gente pode concluir disso que as nossas teorias atuais estão mais próximas da verdade? Ou se a verdade está infinitamente distante, então qualquer distância finita que eu percorra aqui desse lado da evolução das teorias científicas não vai nos tornar mais próximo da verdade, porque a verdade está infinitamente distante, entendeu? Um passo finito aqui não vai me aproximar daqui, porque se essa distância for infinita. Então, claro que eu estou falando agora metaforicamente, tá? Mas, porque, né, isso não se trata de distâncias, né? Mas os argumentos, num sentido ou no outro, são insuficientes, não são definitivos. A discussão continua aberta, a discussão filosófica que continua aberta, não há como, ela não se resolveu. Faz uns 40 anos que o pessoal está discutindo a filosofia da ciência. O que aconteceu nesse debate de 40, que começa em 1980, mais ou menos, em que se debateu mais intensamente realismo e antirrealismo a partir de 1980, são 40 anos agora. O que aconteceu foi que os argumentos e contra-argumentos foram ficando tão sofisticados que já não faz muita diferença. Entendeu? Você não consegue dizer assim, tá, esse argumento é melhor que o outro. Não tem esse firulinho aqui que é um pouquinho melhor, mas aí tu tem um outro argumento que é ultra sofisticado. E aí, para tu entender a sofisticação daquele argumento, precisa ficar um ano inteiro estudando o assunto só para entender o que ele está dizendo. E aí o que aconteceu é que as pessoas aos poucos perderam um pouco de interesse, né? Porque a expectativa é mais ou menos o que aconteceu com a astronomia no século XV, né? As teorias ptolomaicas foram ficando ultra sofisticadas. E aí parece que tu tem que, né, movimentar uma engrenagem imensa lá para resolver um probleminha assim, para avançar um pouquinhozinho ali. E aí, mesmo quando tu faz aquilo com outro sujeito lá, cria um outro argumento ultra sofisticado que diz, não, isso aqui tem um outro problema. Esse epiciclozinho aí que tu acrescentou com essa excêntrica, não sei aonde, isso resolve esse problema, mas cria um outro aqui. E aí tu entende, as pessoas dizem, tá, mas então parece que tem algo errado com a discussão toda, né, com o modelo todo. E isso em parte aconteceu com a discussão de realismo e antirrealismo contemporaneamente. Ela ficou tão sofisticada que as pessoas perderam a esperança, em parte, de que alguma coisa interessante fosse sair dali. Ficou um impasse. Então a discussão caminhou para outros lados, tá? Então a gente pode, claro, continua em aberta, né? Mas continua aberta a discussão, mas ela não tem mais o mesmo vigor que tinha há 20 anos. Tá? O que mais que... tudo bem aí, Daniel, Priscila, Vitor? Tranquilo. Tudo bem. Eu já tinha na aula passada falado acho que o Kuhn faz uma analogia da evolução da ciência com a evolução das espécies ali, né? Como é que você entraria também nessa discussão do realismo, antirrealismo, assim? Científico? Na filosofia da ciência?
Sim, porque o Kuhn... então, os realistas dizem que a gente deve ler as teorias científicas literalmente, né? E o Kuhn aqui, quando ele nesse livro, esse livro do Kuhn é um livro assim em que ele não apresenta a filosofia da ciência dele de maneira tão contundente. A gente vê aqui e ali esboçando as teorias, as teses dele, mas ela não aparece de maneira muito contundente. Mas o que ele está dizendo aqui, o que ele está chamando a atenção, que durante uma revolução científica, as teorias ou o modelo geral não é decidido com base em indícios empíricos e raciocínios, inferências lógicas. Ele é decidido também por valores científicos. E dois valores aqui ele menciona como tendo sido importantes na Revolução Copernicana. Valores estéticos, né, que o Copérnico, o Kepler valorizavam, tinham aquelas ideias neoplatônicas, né, de valorização das harmonias matemáticas e da posição do Sol, né, que o Sol teria uma função divina, central, certo? Foi super importante para Kepler. Então, são valores, não são critérios observacionais nem lógicos. Então, critérios estéticos geralmente não são tidos como um bom indício da verdade de uma tese, né? Certo? Então, esse cara aqui, de repente, se a gente tivesse uma pessoa que tivesse valores estéticos diferentes, ela adotaria uma teoria científica diferente. Então, e aí o outro valor que o Kuhn menciona como tendo sido importante na Revolução Copernicana é a fecundidade da teoria copernicana. A teoria copernicana foi fecunda, quer dizer, ela deu muitos frutos. Fecunda quer dizer isso, que dá frutos, tá? Então, ela não é uma teoria, da qual a gente não tira nada. Tem teorias assim que são muito interessantes e que aparecem e às vezes as pessoas até adotam elas, mas tu não consegue fazer muito com ela, tu entende? Então isso aconteceu, por exemplo, na fase inicial da teoria da relatividade de Einstein. Ela foi adotada no início do século XX, a teoria de Einstein da relatividade, porque ela resolvia de maneira simples e promissora, né, os problemas relacionados à velocidade da luz. A gente tinha muitos indícios, né, de que no século XIX de que a velocidade da luz era finita. Só que na física newtoniana a velocidade da luz é infinita. A física newtoniana diz que a velocidade da luz é infinita. Só que tinha vários indícios. Indícios astronômicos, da eletromagnética, enfim, tinha vários indícios de que a luz era infinita. Então o Einstein conseguiu unificar isso, né? Incorporar esses indícios e criou uma nova física. Só que como é que tu usa agora essa nova física de Einstein? Tu passou um bom tempo sem que ninguém conseguisse aplicar ou tirar coisas assim muito interessantes dali. Então inicialmente ela não foi uma teoria muito fecunda, compreendem? E para propósitos assim práticos, né, para construir, para fazer um foguete para ir até a Lua, por exemplo, se usa física newtoniana. Para construir uma casa, uma ponte, o que se usa é física newtoniana, porque as velocidades são muito baixas, a massa dos objetos que está se levando em consideração é muito pequena, etc. Então, mas não foi isso que aconteceu aqui com Copérnico. Copérnico, a teoria dele foi muito fecunda. Né, os novos fenômenos que foram aparecendo ali, a observação de uma nova estrela, de cometas, os problemas lá das órbitas elípticas, tudo, a teoria copernicana se ajustava perfeitamente bem a tudo aquilo, entende? As fases as fases de Vênus, né, observadas pelo telescópio de Galileu, isso foi predito, era uma consequência da teoria copernicana, que Vênus teria fases, que nem a Lua tem fases, só que elas não são observáveis a olho nu, o Galileu observou com o telescópio. Então, muito fecunda, ela podia ser usada para explicar muitos fenômenos.
Então, dois valores, tá? A fecundidade e a estética, né? A simplicidade, a harmonia matemática e a posição do som. Então, o que o Kuhn está dizendo? Está dizendo assim, olha, essa teoria foi em parte adotada por questões assim, valorativas, né? E não por ser verdadeira. Vocês entendem? Então, isso foi... Muitas pessoas leram o trabalho do Kuhn. Logo, então, esse livro aqui que a gente está lendo foi publicado na década de 50. Depois, ele publicou Estruturas da Evolução Científica no início da década de 60. E houve uma discussão muito grande na comunidade científica ali. Muita gente disse, não, Kuhn, então, é um antirrealista. Ele está dizendo que as teorias científicas não são adotadas por serem verdadeiras. Elas são adotadas por critérios meio arbitrários, né, contingentes. Então, parece que... E aí o que o Kuhn fez? Ele acrescentou um pós-fácil à estrutura das evoluções científicas em que ele compara, em que ele apresenta um novo critério, né, de realidade, realismo. Ele diz, não, eu sou um realista, mas eu não sou um realista nesse sentido metafísico. E aí ele descreve, então, o progresso da ciência, compara o progresso da ciência com a evolução das espécies, em que tu não tem um modelo, né, numa espécie, não tem, a gente tem os seres humanos evoluindo, as plantas evoluindo, as bactérias evoluindo, mas tu não tem um ponto de chegada final, né, que é o ser humano ideal, a planta ideal, a bactéria ideal. A gente tem um processo que é empurrado de trás para frente. Então, ele diz, da mesma maneira, a gente não pode falar a ciência progredindo, a ciência não progride em direção a uma verdade que está lá adiante, que é fixa, que não sei o que é. O progresso da ciência a gente tem que medir, que nem a gente mede fala da evolução das espécies. Qualquer avaliação que a gente faça sobre o progresso, a gente faz sempre do ponto de vista em que a gente está nesse momento, sem poder falar desse ponto de chegada, que a gente nem sabe se tem um ponto de chegada, talvez não tenha um ponto de chegada, talvez seja até absurdo falar, não faça sentido falar de um ponto de chegada à verdade. Isso aí seria uma espécie de discurso metafísico, uma maneira de falar metafísica ou metafórica, e que a gente não conhece, a gente não sabe o que está dizendo, literalmente, tá? Então, se a gente quiser falar de realismo, a gente tem que ser mais modesto e readequar o nosso vocabulário. Então, tem uma discussão aí sobre palavras, o que quer dizer realismo, o que quer dizer realidade, ok? A gente não tem nenhum acesso à realidade a não ser através de teorias. Então, quando a gente fala de realidade, a gente está sempre fazendo um julgamento no interior de uma teoria. E as pessoas que falam realismo no sentido mais forte, tem lá a realidade, tem lá adiante a realidade, é que estão as teorias se aproximando da realidade. Sim, mas essa realidade que está lá adiante, como é que tu pode falar dela se tu não tem uma teoria? Se tu só pode falar da realidade através de uma teoria. Se existe algo lá, isso não faz sentido nem falar disso, entende? Porque qualquer ideia que a gente faça da realidade, qualquer descrição, qualquer critério que a gente tenha de realidade é um critério interno às teorias que a gente de fato tem. Tá? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Mais ou menos. Ainda bem. Muita coisa na cabeça, né, com isso. Não, que parece, eu não sei, eu não sei se é correto isso, mas me parece que... Olha, não tem problema se vocês não têm... Desculpa, te interromper. Só que me parece essa questão do modelo da verdade, parece um negócio muito lá, Platão, Aristóteles, assim, tipo, primeiro tem um modelo e depois tu ultrameias para chegar nisso, parece, alguma coisa assim. Tava a questão do até caiu o modelo e tem a revolução, parece que a questão da causa final ali, que o Aristóteles, pelo menos ele tinha um modelo de 4 causas, né, mas depois fica diferente o modelo causal também, né, explicativo, cai, né, com a revolução, né, vira um outro, fica mais a causa eficiente, assim, né, e aí não é uma quebra também com essa coisa do modelo lá que está na frente. Eu não sei se isso tem a ver ou não. Sim, a noção de causalidade
depois questionado na filosofia, né, por David Hume, e ele diz: a gente não sabe, a gente não tem como saber o que causa o que, a gente só tem acesso aos fenômenos. Não, tem a passagem famosa do David Hume, ele diz assim: eu tenho uma mesa de bilhar, aí uma bola bate na outra, a gente diz que foi aquela bola que se aproximou, uma bola causou o movimento da outra. Mas como é que a gente sabe? A gente sabe, porque tudo que a gente tem, assim, a gente tem dois eventos, né, e a gente correlaciona um com o outro. Mesma coisa assim, o fogo e a fumaça. Como é que a gente sabe que a fumaça é causada pelo fogo? E o Rio me diz: é porque sempre que a gente vê fogo, a gente vê fumaça. Sabe? Vê fogo, vê fumaça. Vê fogo, vê fumaça. Então, o que tem é assim, a gente não conhece a conexão entre o fogo e a fumaça. A gente só conhece o fogo e a fumaça acontecendo juntos. Se a gente vê uma coisa, sempre que a gente vê uma coisa, a gente vê outra. Mesma coisa com as bolas de bilhar. Uma vem vindo, se aproxima, e a outra sai andando, sai rolando. Então, mas a gente não sabe o que aconteceu ali. A gente só tem acesso aos eventos, né, observados simultaneamente. Então, o Hume diz essa ideia de que tem uma conexão necessária, uma conexão de tipo causal, metafísica ali, ela é produto de um condicionamento mental, de um hábito subjetivo, de uma expectativa. A gente cria a expectativa, né? Vejo fogo, vejo fumaça, vejo fogo, vejo fumaça, e aí eu crio a expectativa: a próxima vez que vai fogo vai ter fumaça. E a gente diz: tem uma coisa causa a outra. Mas esse passo adicional, uma coisa causa a outra, é uma projeção mental nossa. A gente está projetando no fenômeno uma expectativa que é nossa. Entendeu? Tá entendendo? E então o conceito de causalidade se tornou também um conceito difícil. Então se tornou um conceito difícil de ser sustentado na filosofia contemporânea. Então tem muitas discussões. Tem gente que adota uma posição humeana, tem gente que critica, que postula um conceito assim que se usa, né, um conceito mais forte de causalidade. Agora, as teorias científicas mesmo não usam o conceito de causalidade. Peguem as teorias científicas, elas não falam. Entendeu? Não é necessário para as teorias científicas um uso sem substancial da noção de causalidade. A gente usa a noção de causalidade quando a gente vai apresentar, ou interpretar, ou descrever, ou usar as teorias científicas, né? E aí a gente, na vida cotidiana, a gente usa a noção de causalidade. Agora a teoria mesmo não precisa. Porque se tu não tem a descrição dos mecanismos subjacentes, como a gente não tem, por exemplo, na teoria newtoniana, não tem uma descrição de mecanismos subjacentes para a gravidade. Na mecânica quântica, a gente não tem uma descrição da realidade subatômica subjacente aos fenômenos. Na postulação da matéria e energia escura, a gente não tem um conhecimento de mecanismos subjacentes. O que é a matéria e energia escura? Só tem a descrição de correlações de fenômenos. Então, a noção de causalidade deixa de ter um papel relevante nas teorias científicas, cada vez menos relevante nas teorias científicas contemporâneas. Mas nessa discussão do Hume, mesmo adicionando essas coisas, né, ainda assim ele poderia contestar, dizendo que, ainda não vejo a causalidade. Eu posso explicar, sei lá, ligar a luz, por exemplo, né? Eu liguei, apertei o interruptor e aí os elétrons livres que estavam nos condutores foram se movendo, blá 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 blá, ativaram um gás, esquentaram. Eu posso sofisticar o quanto eu quiser essa relação, mas mesmo assim no CERN eu ainda não vejo a relação causal, né? Ele poderia ainda argumentar alguma coisa assim, né? Não é só uma questão de a gente sofisticar essas explicações, né? Sim, o Hume diria que nós não temos acesso a essas conexões causais, metafísicas. A gente só tem acesso a eventos concorrentes, né? E por mais sofisticada que seria uma sofisticação da teoria, tu vai ter uma descrição de mais eventos concorrentes ali, intermediários, mas tu nunca tem a conexão. Sim. Então,
Agora, então se tu descreve assim analiticamente, tu tem essa conclusão. Agora, quando tu dá um passo atrás e descreve globalmente, quando tu vai usar as teorias científicas, né? Ou quando tu vai aplicar isso na vida cotidiana, parece que a gente cai de novo no vocabulário causal. Sim. Esse é um problema difícil de filosofia da ciência. A gente tem várias teorias, várias tentativas, né, de analisar o conceito de causalidade, mas sempre tem essas... Parece que tem sempre esse desnível, né? Tem sempre a possibilidade da gente analiticamente prescindir dele, tratar como uma espécie de conceito meio ilusório, metafísico, ao qual nós não temos acesso. Por outro lado, se tu tenta descrever a realidade globalmente ou usar uma teoria para certas aplicações, parece mais ou menos inevitável que a gente recaia no vocabulário causal de novo. Então tem uma tensão aí, né, dentro da filosofia que a gente não... Enfim, é um problema difícil de resolver. Qualquer um desses assuntos que a gente está discutindo agora aqui daria um curso inteiro, tá? Uma tese de doutorado, é assunto para uma pesquisa bem prolongada. Outro, ok? Ok. Antes de prosseguir, posso só fazer um último comentário sobre o Kuhn, que tinha dito, que era... Tu disse que ele era um realista, mas não era um realista metafísico, né? E que era disso que nascia a analogia com a evolução das espécies, né? E que seria quase que irônico nós adotarmos essa posição de realismo, mas ainda assim falarmos em verdades metafísicas. É mais ou menos essa a ideia? O Kuhn, ele quer manter para si o rótulo assim de realista, mas ele não quer usar a palavra realismo num sentido metafísico. Então ele está numa posição também difícil, né? Mas é um caminho que foi tentado aí por vários filósofos contemporâneos. O próprio Hilary Putnam foi por esse caminho. Alguns wittgensteinianos foram por esse caminho. Enfim, tem vários outros aí. O Quine foi por esse caminho. Tem vários filósofos que foram por esse caminho. Quer dizer, assim, são filósofos que estão insatisfeitos, que não querem usar uma noção de realidade metafísica. O que seria uma noção de realidade metafísica? É um conceito que independe de qualquer acesso que a gente possa ter. É uma realidade que é completamente independente das nossas teorias, por exemplo. Certo? A gente postula... E a gente quer dizer, quando a gente fala de realidade, de fato a gente está falando de alguma coisa, né, segundo o uso cotidiano, do senso comum que a gente faz da palavra realidade, é algo que independe das nossas mentes, em certo sentido, independe das nossas mentes, né? Quer dizer, não é porque eu quero que... Por exemplo, não basta eu querer... Se eu penso que eu estou convencido, posso estar tendo um delírio, né, de que eu estou eu estou morando em Pasárgada, sabe? Em Pasárgada eu sou amigo do rei, eu tenho a mulher que eu quero, não sei o que, né? Não basta eu querer ou eu alucinar que estou em Pasárgada para estar em Pasárgada. E mesmo que todos nós alucinássemos coletivamente que nós estamos em Pasárgada, isso não faria com que nós vivêssemos em Pasárgada. Mesma coisa aqui com relação à ciência agora, né? O fato de todo mundo pensar como se pensava, digamos, né? A maioria pensava, quase todo mundo pensava, que a Terra não se move, como se pensava na antiguidade, a Terra não se move. Então, tinha só uns malucos lá que pensavam que a Terra se movia na antiguidade, né? Tinha alguns. Mas enfim, eram uns malucos, né? Então, todo mundo pensava que a Terra, quase todo mundo pensava que a Terra estava fixa, estava parada. Mas no entanto ela se move, né? Então o fato da gente pensar do jeito não significa que a realidade seja daquele jeito, tá? Então a realidade de fato é independente das nossas mentes, daquilo que a gente pensa sobre ela. É a realidade que torna os nossos pensamentos verdadeiros ou falsos, não vice-versa. Não são os nossos pensamentos que fazem com que a realidade seja de um jeito ou de outro, mas é a realidade que
A realidade parece ter esse caráter assim impositivo. No entanto, nós não temos nenhum acesso direto à realidade, a não ser através dos nossos pensamentos, das nossas teorias. Então, quando a gente fala da realidade, a gente está sempre falando daquilo que a gente acha que a realidade é. Certo? Uhum. Então, a noção assim de uma realidade completamente independente dos nossos pensamentos é meio sem sentido. Porque é por meio dos nossos pensamentos que a gente tem critérios para discriminação do que é real e do que não é real. A realidade é um conceito, é uma palavra que a gente usa. A gente, entende? Ela não é algo dado, não é algo bruto. Eu não estou olhando, a gente não sai olhando assim, olhando pelo mundo e diz, aqui está a realidade, não é assim que funciona. A realidade não diz assim, não tem uma coisinha dizendo aqui, ó, né, escrito ali no mundo, aqui, o mundo real, não está escrito assim, aqui, esse aqui é o mundo real, ó, é a realidade, não tem isso, não é assim. A gente é que diz que aquilo ali é real. Então, a realidade é um conceito, é uma palavra, entendeu? Uhum. Então em parte depende, então tem essa interdependência entre o pensamento o mundo, independente dos nossos pensamentos. Então alguns pensadores, filósofos, o Kuhn foi nessa linha, outros também fizeram, tentaram né, moldar ou criar um conceito ali de realidade que fosse mais fraco que o conceito metafísico, o sem sentido, né, tem gente que diz que até é um pseudo-conceito, que parece fazer sentido, mas não faz. Mas enfim, esse conceito metafísico, esse uso metafísico, né, da noção da palavra realidade. Então eles quiseram, o Kuhn e outros se consideram realistas, mas no sentido não metafísico. Tá? Certo. Olha, esse é um debate gigantesco. A gente pode voltar a esse assunto se vocês quiserem, tá? Na segunda metade do semestre. Esse é um assunto interessante, mas mais abstrato, né? Mas eu queria dizer assim para vocês, o que tem que é interessante a gente analisar aqui, que eu ainda não mencionei. Primeiro, existem essas mudanças culturais mais gerais que foram ocasionadas ou que foram disparadas, né? Aqui que começou a acontecer e que teve na Revolução Científica. A nossa sociedade, a nossa cultura mudou muito nos últimos 500 anos. Muito. Claro que isso não foi só por causa da Revolução Científica. Teve outras coisas que também foram muito importantes. Tá? Teve assim, as mudanças sociais, mudanças econômicas, mas as mudanças científicas estão imbricadas nisso tudo. Mudanças religiosas, né? Mudanças na maneira das pessoas se comportarem. Mas uma coisa foi levando a outra, tá? E a Revolução Científica parece ter tido um papel central nisso. E tem dois aspectos importantes nessas mudanças culturais aqui, do que diz respeito à filosofia e à ciência. Uma é a ideia, né, que se tornou assim muito... Uma é a ideia que foi herdada, né, dos antigos e que permanece até hoje, a ideia assim de que a gente, o mundo, e que foi mantida durante a Revolução Científica, e que a gente não conhece direito o mundo, o mundo é misterioso, ele se apresenta, a gente pode ir desvendando a realidade aos poucos, a gente sempre pode conhecer coisas que antes eram desconhecidas, né? O mundo natural é desconhecido para nós. E a gente conhece uma porção assim muito ínfima. Toda hora a gente está descobrindo coisas descobrindo que toda hora não, mas assim em períodos assim importantes e sobre assuntos muito substanciais, a gente descobre que a gente estava enganado a respeito do mundo em que a gente vive. Então isso aconteceu com Copérnico, aconteceu com Newton, com Einstein, na mecânica quântica e muitas outras, na biologia, no estudo do cérebro, do comportamento humano, da economia, enfim, muitas coisas.
Então esse é um aspecto. O mundo é misterioso, a gente não conhece, né? E as teorias que a gente tem são todas falíveis, certo? Então aquelas certezas antigas meio que se esboroaram aí com a Revolução Científica. Agora a gente vive com esse conhecimento da falibilidade de todos os nossos empreendimentos. Isso caminha por um lado, né? O reconhecimento da nossa ignorância, e existe uma espécie de estímulo assim, à humildade intelectual, que parece ter acontecido nesse período. Uma postura antidogmática, humilde e vulnerável, né? que passa a ser a nossa condição cognitiva. Por outro lado, esse período que começa com as revoluções científicas, que é um período que dura até hoje, passa a haver uma série de confiança muito maior nas capacidades humanas de resolver problemas. E isso se manifesta, sobretudo no século XVII, XVIII. As pessoas olham para o progresso da ciência, o progresso vertiginoso que aconteceu nos últimos 300, 400 anos, e começam a achar que não há nenhum problema que a racionalidade humana não possa, em princípio, resolver, que é só uma questão de tempo. Então tem muitas coisas que a gente não conhece hoje, mas no futuro a gente vai conhecer, sabe? Muitas coisas que a gente não consegue fazer hoje, mas no futuro a gente vai fazer. Antigamente a gente não sabia nada sobre o lado escuro da Lua, mas agora a gente manda uma espaçonave lá e tira fotografia, filma e pronto, descobrimos o lado escuro da Lua. Hoje a gente há algum tempo atrás não se sabia nada de Marte, mas já tem sondas que foram enviadas até lá, talvez daqui a alguns anos se envie uma missão tripulada até Marte. E assim por diante. Então parece que essa ideia de um progresso constante, né, parece que todas as questões que a gente consegue formular a respeito de coisas que nós não conhecemos parecem, em princípio, solúveis pelo progresso da ciência. Então, de um lado, a gente tem um reconhecimento da nossa ignorância, né, do caráter misterioso da natureza, e sempre que apenas se desvela, que apenas se revela para nós apenas parcialmente, que todos os nossos conhecimentos, por melhores que sejam, podem estar errados, por mais sofisticados que sejam a nossa ciência. Por outro lado, há essa confiança absurda no potencial da racionalidade humana, né? Então isso gera uma espécie assim de hubris. Então a gente tem esses dois movimentos, essa tensão, que é uma tensão da nossa cultura toda, entendeu? De um lado, uma confiança extrema na capacidade de resolução de problemas humanos, de problemas que se apresentam, todos os problemas, em princípio, serão resolvidos pela ciência, solúveis pela ciência, né? Então não há nenhuma questão que a gente não possa formular que, em princípio, a gente não possa, no futuro, vir a resolver. E, por outro lado, um reconhecimento da nossa ignorância fundamental. Então, essa é a nossa situação contemporânea. Isso é um traço da cultura contemporânea, tá? Essa tensão, uma espécie, de um lado, uma confiança extremada na racionalidade, e de um outro lado, o caráter misterioso da natureza. Isso dá origem, isso está por trás de muitos dos debates assim, filosóficos e das posturas, das atitudes, né, que a gente tem na nossa cultura, essa polarização, né? De um lado um otimismo, de outro lado uma espécie assim, de pessimismo. Hubris e humildade, tá? Intelectual, convivendo lado a lado e atravessando, né, os desenvolvimentos científicos e culturais da nossa época. Então, é uma época de muitas tensões, né? Isso se reflete assim na política, na moral, na cultura, mas está presente aqui também na ciência, tá? É um traço mesmo da nossa cultura contemporânea. Então vamos ver, talvez isso mude, né, no século XXI agora, mas essa é a nossa situação atual até hoje, em parte por causa do modo como isso se apresentou aqui na Revolução Científica. Claro que não é o único elemento, mas é um dos elementos, tá? Então tá, eu vou deixar, nós já estamos bastante tempo falando aqui, vamos encerrar por hoje. Alguém gostaria de dizer alguma palavra, alguma coisa para terminar?
Priscila? Sim? Não, tranquilo. Daniel, Vitor, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem? Uhum. Então tá. Continuamos na semana que vem com o capítulo final do Thomas Kuhn, tá bom? Tá, bom. ok. Então tá, uma boa semana para vocês, bom dia, Boa cuidem-se. semana. Boa Se cuida. Tchau, obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.